E aí, passando pra Copa do Brasil, né? A gente já tá falando da Copa do Brasil um pouquinho. A gente teve a primeira fase, né? De fato, agora... Poucos jogos, né? Poucos jogos, mas fase. tivemos... O São Luís elimina o Juventude que é um time mais estruturado. Lembrando que essa fase da Copa do Brasil é o seguinte, o time que joga fora de casa, ele tem o empate a seu favor. Como vitória. Né? Ele tem a vantagem. Ele tem a vantagem do empate. Então, o São Luís, que é o próximo adversário do Rio, inclusive, se eu não me engano. Sim. O Remo ia pegar quem passasse São Luís. O Juventude São Luís, que também é do Rio Grande do Sul, né? Uhum. E aí... O São Luís surpreende o Juventude, ganha de 1-0 e vai pegar o Remo. O Remo que... ganhando vitória do Espírito Santo, né? Exatamente. Lá de 1-0 o gol do Muriqui. Muriqui até depois do gol fez uns gritos lá pra torcida, os caras ficaram pegando no pé dele, faz o gol e ainda pega cartão amarelo depois. Sim. Um belo gol do Muriqui, inclusive. Muriqui jogou bastante, mas o Remo... A gente já falou aqui um pouco do Passando pro jogo do Remo, tá? Que a gente só atropelou aí. Não. São Luís ganhou e é o que fala que a gente não viu o jogo do São Luís e Juventude. Mas assim, o Remo criou muitas chances, desperdiçou gol demais. Eu queria deixar um destaque aqui muito grande, que desde o começo do Campeonato Paraense eu falei sobre um jogador que eu não sei como ele é jogador. O nome dele é Diego Tavares. Eu já venho criticando bastante ele aqui, vocês estão ligados. Mas tu falar, eu não sei como ele é jogador e falar do Remo, todo ano eu tenho essa impressão. Que tem muito jogador que não sabe jogar. Quê? Mas assim... Não, o melhor da transmissão que eu vi do jogo do Remo ontem foi um cara falando assim, olha, o Paulo Roberto, que acho que é o melhor meio de campo do Remo junto com o Richard Franco. Assim, habilidade ele tem, mas aí tava jogando uma má vontade que ele não disputava a bola. Eu tava percebendo que ele acha que ele joga mais do que ele joga. Pode ser. Então ele acha que ele é um craque, mas não é um craque, entendeu? Então, mas eu tinha isso porque ele não disputava a bola. Essa bola não vale a pena. Aí ele pegava mais bolas, que isso? Ele tava os passes difíceis e não acertava. O fácil, às vezes, ele erra. Então, os difíceis, de vez em quando ele acerta. Porque ele quer se mostrar, né? Aí, só que o cara que tava comentando falou, olha, ele tá parecendo com o Calvin Phillips. Que é um jogador que tá no Manchester City hoje. Calvin Phillips. E eu tô tentando lembrar onde ele tava antes de ir pro City, rapaz. Acho que era Leeds United. Eu ia chutar o West Ham, mas... Não, ele subiu com o Leeds, né, naquela campanha do Bielsa. Sim. Fez aquela campanha também de sobrevivência com o Bielsa também na Premier League naquele primeiro ano, né? Sim. E aí o City tinha perdido o Fernandinho e contratou ele para o lugar. Mas ele não joga. E não se compara também. Não, mas ele falou só sobre o cabelo. Então tudo bem. Porque assim, o Remo ganha, e a Copa do Brasil para times que estão em divisões menores é muito importante você passar de fase. Principalmente pela verba, né? A verba é o mais importante, tanto que o Remo... A gente 1 milhão aqui, fração, né? A gente fez piada, faz o Pix, CBF e tudo mais, então... Aí o Remo até lançou um meme que era tipo assim, olha como paga rápido. E aí assim, é importante pro Remo, o Remo vai pegar o São Luís, que com todo respeito ao São Luís, é um time menor que o Remo, então... Novamente com a vantagem, né? Essas primeiras fases, você dá vantagem pro time. Eu acho que na verdade não vai não, né? Vai ser no Bahia não, acho jogo. Que vai ser, então, mas eu acho que é só uma fase. Eu acho que vai ser também vantagem pro São Luís do empate, não é isso? Não, acho que nessa segunda fase a vantagem é pro time que tá no ranking ainda. Então... Enfim, mas o Remo pode jogar com uma certa tranquilidade para ganhar mais dinheiro também da Copa do Brasil, que enfim, o Remo ainda tá estruturando o time para contratar mais jogador e tudo mais. Provavelmente esse time que tá no Remo hoje não vai ser o que vai começar a Série C. Não, de forma provavelmente vem no mínimo uns 5, 6 jogadores ainda. Conhecendo o Remo sim, mas foi um jogo que tem muitas coisas a criticar. Acho que o Remo tem que acertar esse pé. O Muriqui veio para dar uma referência, mas você precisa de jogadores mais ágeis, que criem mais chances, porque o Muriqui, ele precisa de algumas chances. Ele toca, às vezes, a bola e eu esqueci aquele que perdeu o gol na cara, o... Diego Tavares? Sim, o Diego Tavares. Não tinha goleiro. Não. Cara, assim... É esse que não tinha goleiro? É o Diego Tavares. O Diego Tavares... Eu nunca vou esquecer desse nome. Se você pega um jogador com mínimo mais de habilidade e com tranquilidade, você faz aquele gol. Então o Muriqui já é um jogador mais velho, que tá ali para ajudar o time. Mas você precisa estruturar também a equipe. Agora eu vou concordar com uma coisa com o Ronaldo, que enquanto isso não for regulamentado, os gramados no futebol brasileiro, o futebol ainda vai passar por jogos feios por conta de gramado. Ele fez uma crítica no Twitter que ele falou sobre ainda jogarmos em gramado de 1970 e pouco, gramado de grama de jardim. Sim. Né? Então, assim, isso tem muito no Pará, inclusive. Sim. Meu Deus do céu. Eu sempre falei que o gramado é muito fundamental para um estilo de jogo, então você tem a grama alta de jardim onde cansa mais, onde tem uma padronização, você tem que ter uma padronização e assim... a bola não corre tanto e a bola
perereca, pinga muito. E se tu me permite uma crítica aqui, que a gente também tava vendo um programa esportivo. Não permito. Não permite? Mas eu vou fazer mesmo assim. Que é o seguinte, federações grandes, por exemplo, você tem a Federação Mineira, Paulista, Carioca, Gaúcha, querem lucrar sempre. Mas a federação tem uma obrigação com os times menores. Porque a Federação Carioca, tu tem o Flamengo, tu tem o Fluminense, o Vasco, o Botafogo, mas tu também tem o Audax, tu tem o Bangu, Nova Iguaçu, Volta Redonda. Então, tipo assim, a função da federação é ajudar esse time. Porque não adianta a federação chegar, ó, Volta Redonda, gramado tem que estar nos trinques. Meu irmão, gramado é caro. Gramado é caro. E se você não tem um calendário, você não tem como manter um gramado bom. A federação tem a obrigação de auxiliar esses clubes nisso. Então, não adianta a federação querer lucrar, sabe? Federação Paraense, vou tirar aqui do Sul e Sudeste. O Repá é lotado, a federação tira a fatia dela, que é enorme, mas vai jogar com o Cametá, vai jogar com o São Francisco, o gramado é horrível. A função da federação é ajudar o futebol, não ajudar a federação. Então, isso tem que acontecer. Inclusive o Mangueirão agora que foi reestruturado, na verdade ele foi maquiado, né? Vou reestruturar o governador, não sei o que, vamos mudar o Mangueirão. Foi só maquiado. Ele vai ser metade sintético, metade de grama natural. Sim. Então eu acredito que seja uma evolução muito grande. Também tivemos o Brusque 3-0 no Marília. Jogando fora de casa, tinha vantagem, né? Marcílio Dias elimina a Chapecoense, 1-0 em casa. Tá numa draga também, a né? Chapecoense, meu Deus do céu. E aí a gente vai ter o Curitiba 3-0 no Maitá, que é o time que o Remo vai pegar na Copa Verde, né? E aí o Volta Redonda tira o Falcon. Falcon, que é aquele boneco do comando de ação. Entendi. Tira o Falcon 3-1 fora de casa. O Ipiranga empata com o São Francisco. E se classifica, né? Porque tava jogando fora de casa, São Francisco do Acre. O Vasco ganha de 4-0 do trem no Amapá, e eu achei muito legal que teve uma entrevista depois do jogo com um dos jogadores do trem. E os caras perguntando, ele falou, cara, ele falou que é um privilégio jogar com um time de primeira divisão. Parte da minha família é do Amapá, e o Amapá é um estado muito apaixonado por futebol, mas que tem um futebol fraco, então é um jogo que trouxe torcida e que os jogadores jogam, mesmo sabendo da falta de habilidade. Então, eu achei legal essa entrevista, procurem. Entrevista pós-jogo, trem, Vasco, e dá muito valor ao que acontece, e a gente tem que dar valor a isso também. O Santos jogando mal mais uma vez, que tem um time horrível. Ganha de 1-0 achado contra o Ceilândia. Contra o Ceilândia, o cruzamento do Lucas Lima mais uma vez. E o gol de cabeça do zagueiro Joaquim, que veio do Cuiabá. Sim. O Caucaia empata com a Tombense passa de fase, né? Sim. E o São Raimundo de Roraima, que vai jogar a Copa Verde. Que ganhou de 4-3 do Cuiabá. Cuiabá é hat-trick. Cuiabá é time de Série A, né? Ficou na Série A, né? Cuiabá é Série A. E ficou na Série A, e aí o meme pra cima do Davidson veio pronto. Com hat-trick de zagueiro. O zagueiro que fez o hat-trick e criticou o Davidson depois, falando que ele ficava no campo perturbando. E o Nova Mutum destruiu com o Londrina e eliminou o Londrina, ganhou de 4-2. São os times que já jogaram pela Copa, estão na próxima fase. E agora...